A gente tem a honra de ter duas celebrantes de casamento mega especiais, têm trabalhos muito importantes no Brasil todo. Vem para cá, Carla Vergara e Márcia Renz, por favor, uma salva de palmas. Aqui primeiro a Márcia, gente. Obrigada. A Márcia, gente, ela faz direto casamentos com a Lorenza Posa. E a Carla Vergara teve comigo lá em Brasília em setembro, né, no dia 21 de setembro, né, com a Gabi e com o Erickson, que foram noivos maravilhosos nossos. Inclusive, o Davi cantou uma música personalizada para eles. A gente tem lá em Brasília um serviço de música personalizada chamado Música na Medida, que é do Felipe Zurk, que ele faz a letra para os casais. E o Davi canta no casamento, né? O Davi ou a Lorenza e tudo, eles vão cantar hoje aqui uma música que foi feita em homenagem também ao Noivo e Música, da Música na Medida. Então, a gente trabalha muito correlacionados. E aí, a gente falando da cerimônia mesmo, eu queria perguntar um pouquinho da trajetória de cada uma das celebrantes que estão aqui hoje com a gente. E vamos começar por você, Márcia, que já está com o microfone aqui, por favor. Boa tarde, tudo bom? Que domingo bonito. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bom, então, eu sou Márcia Renz, eu sou celebrante de casamento, minha empresa se chama Rito Cerimônias Especiais. E a minha história, o que me trouxe a ser celebrante de casamento foi meu próprio casamento. Na época, ainda não tinha tantas alternativas bonitas como tem hoje para se escolher alguém para celebrar o casamento de maneira, aspas aí, alternativa. Então, acabou sendo meio que um desespero, uma desistência. Eu escrevi minha própria cerimônia e uma amiga leu. E isso acabou, um pouco mais tarde, se tornando a minha empresa, Rito Cerimônias. Muito bom, muito obrigado. Carla, por favor. Vocês viram como ela está tranquila, né, gente? Ela não bebeu o drink low ainda. Mas já já ela bebe, vai dar tudo certo. Boa tarde para todos e todas. Meu nome é Carla Vergara. A minha história começou, digo que a semente dessa história de celebração começou quando eu comecei a aprender a falar poesia. Falar poesia numa escola que dizia que a gente podia aprender a falar poesia sem ser chato, porque poesia, muita gente tem um certo preconceito, parece que é uma coisa mais dura, né? Uma linguagem que a gente não acessa tão facilmente. Então, eu entrei numa escola onde a gente estudava a obra completa de vários poetas e eu preparava recitais para dizer esses poemas. Eu comecei a ensaiar os meus recitais em todos os lugares que eu ia, em festas, em aniversários e, muitas vezes, na empresa onde eu trabalhava, que era uma empresa assim, mundo corporativo mesmo, uma coisa bem mais dura e tal. Comecei falando para 5 pessoas, depois vinham 10 pessoas, daqui a pouco começava a fazer recitais para 50 pessoas, vinha gente de outros andares. E eu me apaixonei pelo que acontecia, dos efeitos da poesia sobre aquele ambiente. Como se aquilo criasse uma outra camada de relacionamento, uma outra dimensão, uma dimensão poética, uma dimensão do encantamento. Nesse lugar que eu trabalhava, uma amiga me chamou para celebrar o casamento dela. Tive a grande sorte, naquele momento, desse casamento virar um episódio de um programa chamado Chuva de Arroz, que é um programa de noivas do GNT. E, no dia seguinte, várias noivas começaram a me ligar pedindo para celebrar casamentos. Eu queria muito poder responder essa pergunta, compartilhando com vocês um dos primeiros poemas que eu decorei, que também é um poema que eu acho bonito assim, para a gente poder trazer para os casamentos. E a autora dele é Elisa Lucinda, uma poeta que é a poeta que fundou essa escola onde eu aprendi a dizer poesia. Então, vou falar em pé, que eu prefiro. Posso? Por favor. Eu acho que eu vou sair daqui um pouquinho aqui. Então, de Elisa Lucinda. Te amo mais uma vez essa noite.
Talvez nunca tenha cometido eu te amo assim tantas seguidas vezes, mal cabendo no fato e no parco dos dias. Não importa. Importa a alegria límpida de poder deslocar o eu te amo de um único e definitivo dia que parece bastá-lo como juramento e cuja repetição parece maculá-lo ou duvidá-lo. Qual nada? Pois que o eu te amo é da dinâmica dos dias, é do melhoramento do amor, é verbo de consistência, é conjugação de alquimia, é do departamento das coisas eternas que se repetem, variadas e iguais todos os dias. Na fartura das rotações e seus relógios de colmeias, no ciclo das noites e na eternidade das estreias. O sol se aurora e se põe com exuberância comum e com novidade diária. E aí dizemos em espanto bom, que dia lindo! E é, pois só aquele dia lindo é lindo como aquele. Nossa sede, por mais primitiva, é sempre uma loucura da falta inédita até o paraíso da nova água no deserto da nova goela. Ela, a água, transparente obviedade que habita o nosso corpo e nos exige reposição, cujo modo é o prazer. Vê, tudo em nós comemora o novo milenar de si todas as horas. Beber é novidade, comer é novidade, banhar-se é novidade. Maravilhosa e repetitiva verdade que se expõe em cachos ao nosso dispor, variando em sabor, temor e glória. Por isso eu te amo agora como nunca antes. Porque quando eu te amava ontem, eu te amava naquele tempo. E hoje eu sou o gerúndio dessa disposição de verbo. Eu te amo agora com você dentro, com você perto. Eu te amo como eu nunca amei. Eu te amo todas as vezes que for sentido. E é só nesse motivo que eu sempre te amarei. Não olha para mim assim, Lu. Eu não tenho o que falar depois dessa, gente. Me ajuda aqui. Lara, você. Eu também tomei a bebida da Lu. Tomou a bebida da Lu. Lara, fala uma música. A Lara está um pouco confusa. Eu vou pedir daqui a pouco. Gente, essa é a Carla. Ela fez essa cerimônia porque a noiva Gabi, ela precisava de uma cerimônia diferente. E ela achou a Carla na internet, inclusive, né, no Instagram, não foi isso? Foi. E foi uma loucura no dia do casamento, porque a gente está acostumado numa cerimônia muito fechada, né? Numa cerimônia muito tradicional. Então, os noivos que querem isso dão valor à poesia, dão valor a uma história bem contada e uma história realmente personalizada. Eles têm ao dispor pessoas como a Carla e a Márcia, que têm esse trabalho magnífico, né, de colocar a cerimônia mesmo em outro patamar. E essa cerimônia é uma conversa, né? A gente, enquanto assessor e cerimonial, a gente tem a função de orquestrar tudo isso, né? Colocar todo mundo para conversar entre si. E é muito importante a junção da música com a cerimônia, a poesia que se faz, a celebração do amor. E o tempo, porque o tempo, ele é precioso, principalmente quando a gente fala de casamento, né? Eu não sei como é que funciona ao certo aqui em São Paulo, a Roberta vai me corrigir se eu estiver errado, mas lá em Brasília, 90% dos contratos, eles são 5 horas de recepção, né, de festa, e 1 hora de cerimônia só. Então, às vezes, quando a gente tem uma celebração muito grande, a gente está pegando um pouco do horário da festa, né? E os noivos, eles investem muito. Muitos, às vezes, investem tudo que tem e não tem para poder fazer aquelas 5 horas valerem a pena. Então, qual que é o nosso desafio enquanto assessor e cerimonial, e vocês celebrantes e os músicos, da gente fazer essa conversa, né, Márcia? Eu queria colocar essa pergunta para você aqui agora, para poder falar como a gente faz para poder fazer toda essa junção, né?
como é que funciona o tempo que a gente gasta nas cerimônias feitas por vocês, cerimônias personalizadas, como é que funciona isso? Muito bem. Eu costumo dizer que no dia que que algum casal me pedir uma cerimônia com mais do que 30 ou 40 minutos, será o primeiro. Isso ainda não aconteceu. Mas, claro, é muito importante, num primeiro momento, que o casal compreenda que algumas escolhas que ele faz durante a cerimônia terão um impacto direto na duração. Por exemplo, como foi falado antes, o número de padrinhos. É uma das coisas que mais modifica um tempo de cerimônia. Agora, há outras coisas. Se haverá leitura de votos, se existe o desejo de se fazer alguma simbologia personalizada, que também envolva os padrinhos, tudo isso vai ganhando mais 5, mais 10 minutinhos aqui e ali. Então, eu acho que a primeiríssima coisa é uma conversa muito honesta com o casal, para que a gente consiga fazer as escolhas e construir esse roteiro de maneira que atenda às expectativas reais, não apenas da cerimônia, mas da festa como um todo, porque sabemos, muita coisa vai acontecer ainda depois que a cerimônia acabar e tudo corre num cronograma muito estrito. Então, é preciso que a gente faça esses alinhamentos com antecedência, monte o roteiro, tendo esse tempo que a gente tem disponível em vista, e aí sim garanta que o cronograma seja cumprido. E sempre o cronograma é com o assessor, com o cerimonial, que está aqui fazendo toda essa... alinhavando todos os fornecedores para que dê tudo certo, né? Como é que vocês se preparam para as cerimônias? Assim, a gente, não sei se a gente falou isso hoje com o Davi e com a Lorenza, mas a gente pode até falar isso mais para frente, né? Com quanto tempo os noivos precisam conversar com vocês antes? Como é feito? Vocês fazem 1, 2, 3 reuniões? Como é feito essa abordagem até chegar no dia da cerimônia mesmo? Bom, o meu processo de aprofundamento, ele começa 90 dias antes da cerimônia, mesmo que eu seja contratada um ano e meio antes. É claro, é possível adaptar para menos tempo num caso de urgência, mas o tempo ideal é que a gente comece assim, mais ou menos 3 meses antes. E aí você poderia me dizer, mas Marcinha, eu tenho certeza já do que eu quero, não importa, não quero esperar até 90 dias antes. Mas importa, porque, primeira coisa, eu quero trabalhar com aquilo que tem de mais atual na vida de cada casal. Ano de preparativo é um ano em que muita, mas muita água passa embaixo dessa ponte. Então, tantas coisas, tantas escolhas, tantos desafios vão ser vencidos lado a lado, que a gente montar a cerimônia agora, um ano e meio antes, para viver ela só lá na frente, acaba perdendo algumas nuances de significado. Portanto, esse é o primeiro motivo porque eu começo 90 dias antes. E o segundo é que, bom, não tem como escapar. As coisas vão acelerar. São muitas as escolhas, o nível de detalhamento é imenso. E aí não tem jeito. A gente costuma sair um pouquinho do centro. E tudo bem. Uma coisa que é importante a gente saber, vocês que estão em fase de preparativos, é que a ansiedade foi convidada para o seu casamento. Ela vai. Então, é melhor a gente dar as boas-vindas e tratar ela como se trata qualquer convidado. A gente recebe, a gente acolhe, porque na medida em que a gente luta contra os sentimentos tidos como negativos, a ansiedade, a raiva, a tristeza, todos eles que fazem parte da nossa natureza, mas quando eles surgem, a gente diz, não, eu estou sendo inadequado, eu não devia estar sentindo isso. E na medida em que a gente luta contra, a gente dá vazão a outros sentimentos, como, por exemplo, a angústia. E aí fica bem mais difícil. Então, o segundo motivo por que eu inicio o meu processo 90 dias antes é que eu quero pegar esse momento de muita intensidade, de muita tensão e fazer um convite para que o processo seja um resgate dos grandes significados, do afinal por quê que a gente resolveu
fazer essa festa enorme, investir todos os nossos capitais, porque não é só o financeiro, é o social, são as expectativas. Tudo o que a gente tem, todas as pessoas que nos guardam algum valor vão estar lá nos olhando. Por que a gente resolveu se expor? Para que a gente investiu o nosso tempo, o nosso dinheiro? É essa resposta que a gente precisa encontrar na medida em que começa a resgatar durante o processo de aprofundamento. Eu não sei quem é de vinho, que seja um vinho, quem é de cerveja, água com gás, chocolate quente, mas eu recomendo fortemente que se abra uma garrafa do que quer que seja, pega o processo de aprofundamento, que ele acontece em muitas etapas, mas esse comecinho, que seja um momento para se botar a playlist favorita e aí sim resgatar as verdadeiras razões desse casamento. Muito obrigado, gente. Eu estou muito chocado com o aprofundamento. A gente aqui fazendo um talk show meio Tata Werneck, e aí vem... Mas está tudo certo, gente. Cada um com seus melhores talentos. Com certeza. Faustão, um beijo, tudo de bom. O Carla pode... A gente... Ela tem um rito aqui que ela fez no casamento da Gabi e do Erickson, e eu pedi para ela fazer de novo aqui. Ai, que lindo! Para dar uma palhinha para vocês. Então, é lógico que eu peguei você de surpresa agora. Completamente. Então, se você não se importar, Imagina. a gente vai fazer um exercício agora, gente. E isso é sensacional. Quando vocês abrirem o olho, o site de casamento de vocês vai estar com 50 mil a mais. Então, por favor, fechem. Eu brinco que, assim, né, eu concordo, Márcia, eu acho que o que acontece nesse processo de construção do casamento é que quanto mais a gente vai criando uma intimidade com o casal, né, mais, eu brinco que quanto mais um casal me dá, mais eu também posso oferecer e transformar aquilo que eu estou escutando, da história, dos afetos. Verdade, não tem milagre, né? Não tem milagre. A gente precisa se conhecer. Exato. Quanto mais a gente se nutrir dos nossos afetos, mais a gente é capaz de criar, né? A minha preparação, por exemplo, para a gente poder fazer uma cerimônia, e o interessante é que a minha história com a poesia e na verdade, com a fala, né? Com a fala diante de um grupo de pessoas, porque é diferente a gente falar um poema de conduzir um ritual. Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito preparado para fazer isso, para segurar aqueles 30 minutos que a gente tem um tempo cronológico, mas a gente tem um tempo intensidade, que é o tempo que as coisas acontecem afetivamente na nossa vida, né? Tanto que tem 5 minutos que duram anos e tem anos que duram 5 minutos, né? Assim, então, a vontade que eu tenho é sempre da gente sair de uma cerimônia e, na hora que termina, com aquela sensação de... né? Acabou? E aí a gente poder ficar com isso, né? Não encerrar. Por isso que eu concordo. Eu acho que o 30 minutos ele dá essa referência para a gente. Mais é muito, menos é pouco. E o que faz esses 30 minutos passarem de uma forma gostosa, né? É a gente poder variar. No meu caso, eu crio muitas estratégias para tornar o casamento o mais pessoal possível, seja trazendo um poema que tem uma relação muito forte com a história, seja fazendo um momento. Por exemplo, eu celebrei um casal que estava se casando oficialmente depois de 25 anos de casados. Muita história. E aí eu criei um momento chamado ofertório, que foi uma interação entre música e poesia. Não sei se vocês com certeza conhecem uma música. Velhos marinheiros no mar da Bahia, o mundo é um mar, maré de lembranças, lembranças de tantas voltas que o mundo dá. E entre um refrão e outro, vinha um convidado, vinha família, os amigos, e falavam um pouquinho os votos deles no casamento, né? Então, a gente pode usar muitas estratégias para fazer esse tempo ficar muito precioso, muito encantado, que é o que a gente quer que aconteça, né? Que seja um momento de encantamento mesmo. E aí a interação com a música, Davi, obrigado por ter aceitado, né? Eu ensaio com os meus
com os músicos e musicistas que trabalham comigo, mesmo à distância, por Skype, a gente faz essa brincadeira Davi por fez Skype. junto, tá, gente? É só para contextualizar para vocês. Eu estou aqui para segurar seu microfone, você sabe, né? Tá, não precisa. Ah, não precisa, você faz tudo junto? Faz tudo junto. Ixi. E aí o preparo, né? O preparo que a gente pode fazer com a gente mesmo é manter o nosso corpo sempre aberto para ser afetado, para afetar as pessoas e ser afetado. Eu faço isso, meus preparos são feitos dançando e na natureza. A natureza é minha grande mestra, minha grande professora, e eu sou uma pessoa muito conectada às águas. Eu acho que as águas e o amor e os afetos, eles são da mesma turma, né? E aí, nas cerimônias, muitas cerimônias, eu uso esse objeto mágico, que eu brinco que é o meu objeto de poder, o meu objeto de magia. E aí, nesse minuto, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para vocês escutarem esse objeto. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. A tua presença aumenta quando estamos sós. E tão fundo intimamente a tua voz segue o mais secreto bailar dos meus sonhos, que momentos há em que suponho seres um milagre criado só para mim. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Márcia.